Trabalhar no Instituto Médico Legal é para poucos. Não se trata apenas de lidar com a fragilidade da vida, mas com os mistérios que os mortos deixam para trás. Esta é uma profissão que exige precisão, frieza e, acima de tudo, lógica. Mas o que acontece quando o inexplicável entra na sala de autópsia? Quando os corpos falam, não com palavras, mas com presenças. Sejam bem-vindos ao canal Ecos do Passado. Hoje você conhecerá relatos de pessoas que estão acostumadas a lidar com a morte. Mas, em algumas ocasiões, a morte é apenas um pequeno detalhe, onde o verdadeiro terror se esconde. Conheça agora os mais aterrorizantes relatos vividos no IML. Meu nome é Arthur. Sou legista há mais de 15 anos e, neste tempo, aprendi que há muito mais entre a vida e a morte do que a ciência pode explicar. Esse caso que vou relatar ficou gravado em minha memória e até hoje tenho pesadelos com ele. Era uma noite de sábado. Chovia muito quando o corpo de um homem foi trazido para o IML. Ele havia sido encontrado em uma estrada deserta, sem documentos, sem testemunhas e, para piorar, com uma expressão que eu nunca esqueci: puro terror. Ao iniciar a autópsia, notei algo estranho. Apesar do rigor mortis, seu dedo indicador estava rígido, apontando para o teto. A sala ficou mais gelada que o normal, como se um vento atravessasse as paredes. No momento em que fiz o primeiro corte, ouvi algo que parecia um sussurro: ajude-me. Minha mão parou no mesmo instante. Olhei ao redor, mas não havia mais ninguém na sala. Uma corrente de ar frio atravessou o ambiente e as luzes piscaram brevemente. Engoli seco e decidi continuar, atribuindo aquilo à minha mente pregando peças. Mas a sensação de estar sendo observado era real. Conforme avançava, tudo se tornava mais estranho. O sistema de alarme disparou repentinamente, interrompendo o silêncio absoluto. Desliguei o alarme e retornei ao trabalho. E nesse momento, percebi que não estava mais sozinho. Ao revisar as gravações do circuito interno mais tarde, vi algo que me gelou até os ossos. Uma sombra alta e magra pairava ao meu lado, olhando fixamente para o corpo sobre a mesa. Seus olhos brilhavam de forma sobrenatural. Eu percebi que, em alguns momentos, era como se ele estivesse tentando retornar ao corpo, mas algo o impedia. Como se houvesse uma barreira entre a vida e a morte, o separando de retomar a vida, talvez de terminar seus assuntos inacabados. E deve ser por isso que seu espírito estava tão inquieto. Depois de ver aquelas imagens assustadoras, decidi voltar para casa, antes mesmo do fim do meu turno. Entrei em contato com o Pedro, meu colega de trabalho que iria assumir o próximo plantão, e repassei para ele o que tinha ocorrido comigo. Falei para ele olhar as imagens do sistema de segurança assim que possível e fui tentar dormir, mas não consegui. Logo pela manhã, recebi uma mensagem do Pedro que me deixou chocado. Ele tinha revisado as imagens e não tinha visto nada de anormal. Estaria eu ficando louco após 15 anos convivendo quase que diariamente com a morte? Não, eu sei o que vi. Aquelas imagens não saíam de minha cabeça. Eu ainda ouvia aquela voz me pedindo ajuda. E assim que voltei ao plantão, resolvi verificar o sistema de segurança novamente. E como eu imaginava, ele estava lá, ao meu lado. Mas por que somente eu conseguia vê-lo? Eu já tinha ouvido histórias de espíritos com assuntos inacabados. E apesar de acreditar, nunca tinha passado por uma experiência sobrenatural. O que eu não entendia era por que ele apareceu para mim. Estaria ele me pedindo ajuda? Como eu iria descobrir uma maneira de ajudá-lo? Eu estava perdido. Os dias se passaram e aquela voz não saía de minha mente. Aquele pedido de ajuda estava me deixando angustiado. Eu precisava me livrar daquilo o mais rápido possível. Como eu poderia ajudar alguém que chegou no IML sem identificação, sem parentes, um homem que foi sepultado como indigente? Não existia vestígios daquele homem. Me lembro que, em um de meus plantões, quando estava fazendo a autópsia de um corpo, ao olhar para o lado,
Eu o pude ver novamente. Minha alma gelou. Eu larguei o bisturi e abandonei o IML naquela mesma hora. Você pode até achar que essa história de espíritos é só mito, mas é até passar pelo que eu passei. Na verdade, ainda passo. Hoje faz 2 anos que pedi para ser transferido de unidade. E nesse tempo, eu nunca mais o vi no IML. Talvez seu espírito ainda esteja preso naquele ambiente, ou talvez ele tenha encontrado redenção. Porém, em meus sonhos mais sombrios, eu ainda o vejo. E às vezes, ainda posso ouvir sua voz em minha mente, me pedindo um socorro que eu nunca pude dar. O relato do Arthur só confirma que o sobrenatural está mais próximo a nós do que podemos imaginar. Mas se você acha que esse relato foi sombrio, prepare-se para conhecer o relato do Miguel. Mas antes, te convido a se inscrever no Ecos do Passado. E se você está gostando do vídeo, deixe seu like e ative as notificações. Assim, você receberá os melhores conteúdos todas as segundas, quartas e sextas. Meu nome é Miguel e meu relato é referente à época que eu fazia estágio no IML. Eu sempre achei interessante o fato de trabalhar com a morte. Às vezes, eu ficava imaginando o que acontece depois que morremos. Acredito que essa dúvida não é só minha, mas fazer parte dos últimos momentos de alguém era algo interessante para mim. Até que um dia, algo mudou minha forma de pensar. A Câmara Fria do IML é um lugar onde poucos ousam permanecer por muito tempo. O ambiente é claustrofóbico e o som abafado do sistema de refrigeração cria uma atmosfera opressiva. Foi lá que vivi um dos momentos mais assustadores da minha curta carreira. Eu estava organizando os registros de entrada quando ouvi uma batida vinda de dentro de uma das gavetas. Eu gelei na hora. O que pode ter sido isso? Pensei comigo mesmo. Mas ao abrir a gaveta, encontrei apenas o corpo de um homem de meia idade. Ele havia sido identificado como um paciente de um hospital psiquiátrico que havia falecido de parada cardíaca. Quando fechei a gaveta, ouvi claramente uma voz masculina, rouca e desesperada: "Eu ainda estou aqui." Minha espinha gelou. Verifiquei novamente, mas o corpo estava inerte, frio como gelo. Como eu era novo no emprego, achei que era coisa de minha cabeça. Mas apesar de ter estudado por toda a minha vida por aquele emprego, eu ainda sentia arrepios em lidar com a morte. Voltei ao trabalho, mas após aquele episódio, coisas estranhas começaram a acontecer naquela sala. O frio estava insuportável. Tentei baixar a temperatura do ar-condicionado, mas o frio não diminuía. Além do frio, eu juro que podia sentir uma presença. Mas apenas eu estava na sala. Comecei a sentir arrepios e decidi sair para tomar um café no refeitório. No refeitório, enquanto tentava entender o que tinha acabado de acontecer comigo, senti algo passar por trás de mim. O reflexo no vidro do micro-ondas mostrou uma figura estranha, como uma sombra humana. Quando me virei, não havia nada lá. Essa presença continuou a se manifestar durante as horas que se passavam. Luzes piscavam, instrumentos desapareciam e reapareciam em locais impossíveis. Até que, em um determinado momento, enquanto eu organizava os relatórios, a porta da sala de autópsia se fechou violentamente. O som ecoou pelo edifício, mas, ao verificar, não havia sinais de vento ou qualquer causa física. Foi então que encontrei um antigo registro, datado de 20 anos antes, que descrevia um incidente semelhante na mesma sala. Um legista daquela época afirmava ter visto a figura de um homem idoso rondando os corredores. E seu relato terminava abruptamente, sem explicação. Nesse momento, eu percebi que não se tratava do espírito daquele senhor que estava na gaveta, e sim de algo muito mais macabro que acontecia ali há décadas. Francamente, eu não sabia o que fazer. Lidar com a morte era uma coisa. Eu havia estudado e me preparado para isso. Mas com espíritos, meu psicológico entrou em colapso naquele momento. As luzes piscavam incessantemente. Meu corpo tremia de frio e medo. Naquele momento, eu pesquisei sobre espíritos no computador da sala e vi que algumas pessoas, após a morte, continuam presas no véu.
Às vezes por assuntos inacabados, ou às vezes por objetos dos quais elas não conseguiram se desprender deles. Tentei fazer contato com aquele espírito perguntando: quem é você? O que você quer de mim? Mas só um vento frio soprou naquela sala, espalhando os relatórios que estavam em cima da mesa. Eu sabia que tinha que sair daquele lugar. Aquela situação estava completamente fora do meu controle. Imediatamente me dirigi à saída e nunca mais entrei em um IML. O que aconteceu com o espírito eu não sei, mas deixo um conselho. Nunca, jamais em sua vida deseje ter um encontro com o sobrenatural. Esses casos são apenas uma fração das experiências assombrosas que ocorreram no IML. Muitos dizem que o medo é fruto da nossa própria imaginação, mas posso garantir que há algo além disso. O Instituto Médico Legal guarda segredos que nunca serão revelados. Ecos de vidas que se foram, mas que não conseguiram encontrar paz. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.